É um prazer estar com vocês novamente, mais uma manhã de formação aqui do nosso EMAI. Sejam todos muito bem-vindos e que nós tenhamos uma manhã muito produtiva, de muito trabalho e muito aprendizado. Rafa? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os professores, todas as professoras e professores presentes. Muito bom estar aqui mais uma vez, nessa manhã de trabalho, para a gente falar, conversar um pouquinho sobre a matemática. E é isso. Legal, Rafa. Vamos começar, então, antes de entrarmos na nossa pauta, vamos começar apresentando a nossa equipe, né? Isso. Eu, Carolina Canon, a nossa querida Lourdes, a Cristine e você, Rafa. Nós somos a equipe dos anos iniciais da IFAP e a equipe elaboradora dessa pauta de hoje. Bom, então, eu acho que agora, para a gente começar, nós vamos abrir com uma sensibilização, né? E vamos precisar aí da ajuda de vocês, das interações de vocês. Bom, vocês estão vendo aí uma imagem, né? E a gente gostaria de saber quais são as hipóteses que vocês levantam sobre essa imagem, né? O que pode ser essa imagem? É um objeto? Do que ela é formada? Qual é a cor, o tamanho, o formato? Tá bom? Vocês têm 2 minutinhos aí, pessoal, para dizer para a gente no chat. Oi, então vamos continuar aqui. A gente tem alguns comentários, muitas participações aqui dos professores. Então, Legal, a professora Elaine comentou que parece um solo. A professora Adriana disse que pode ser algo da cor marrom, que pode lembrar barro. A professora Ângela Augusta, ou Augusto, não sei, disse que é uma textura, pode ser uma parede de cor marrom. Outra contribuição que a gente teve, a professora disse que pode ser o pelo de um bicho, né? E a maioria dos professores disseram, né, disse que pode ser solo.
Legal, Rafa. Então, estão caminhando aí, né? Bom, antes da gente dizer para vocês o que é, gente, nós gostaríamos agora de fazer a segunda parte da nossa interação, tá? Tem essa e mais uma. Então, agora vocês terão mais 2 minutinhos, tá? Já que vocês já têm pistas a respeito, para dizer, para observar novamente uma outra parte da imagem e dizer para a gente do que se trata essa imagem, tá bom? Mais 2 minutinhos. E as interações aqui estão pegando fogo, as interações, participantes estão participando bastante, os professores estão sugerindo que pode ser um formigueiro. A professora Isolete sugeriu que possa ser o ninho de cupim. Será, Carol? Professora Aurélia disse que com a ampliação da imagem houve mais facilidade para adivinhar, né? E tiveram algumas outras interações aqui falando muito sobre a possibilidade de ser cupinzeiro e também uma outra possibilidade aí. Continua. Legal, Rafa. Você. Mas eu vi também que muitos professores aqui colocaram que pode ser a casa do João de Barro. Sim. E vamos ver se vamos para a terceira Será? parte? Não sei. Bom, gente, agora vocês vão ter mais 2 minutinhos para dizer para a gente se as hipóteses de vocês se confirmaram. Tá bom? Vamos lá?
Sim, a maioria das respostas dos professores, eles disseram que se confirmaram, sim, as hipóteses levantadas. Muitos confirmaram e disseram que identificaram ser a casa do João de Barro. Teve uma professora aqui que comentou que errou feio nas suas hipóteses. Mas foi bem legal, ficamos muito agradecidos da participação de todos vocês. É sempre muito importante e a gente valoriza muito a participação de vocês, gente, porque sem vocês a gente não faz esse ATPC, né? Bom, uma coisa que eu queria pontuar é que, eu não sei se, assim, espero que vocês tenham percebido que vocês estiveram no centro desse processo o tempo todo, né? Nós não demos indícios, nem pistas, nem dicas, né? Para além daquilo que da hipótese que vocês mesmos criaram e levantaram, né? Fico muito feliz que vocês tenham acertado, a grande maioria de vocês, tá? Mas não se preocupe, se vocês não acertaram, não tem problema, tá? O importante é que vocês percorreram essa trajetória com a gente, tá bom? Bom, eu vou dizer aqui algumas curiosidades que eu aprendi bastante ao elaborar essa sensibilização, viu, gente? Eu não sabia de muitos detalhes sobre o processo de construção do ninho do João de Barro e eu aprendi bastante. Então, vamos lá. Tudo começa quando o casal de João de Barro começa a coletar a matéria-prima, né? Então, eles retiram do solo o barro úmido, né? Nesse barro vem misturado muitas vezes esterco, palha, folhas secas, né? Então, o casal de João de Barro, eles escolhem um local apropriado para fazer a casa, né? Geralmente são galhos de árvores, ou então postes ou beiradas de casas, né? A questão é que são sempre lugares muito altos, tá? Para instalar os ninhos. Bom, a construção é feita pelo casal, tá? Em dupla sempre. E para levantar as paredes da nova morada, o casal ele amassa as bolinhas de barro com os bicos e com os pés, com os pezinhos. E a grande curiosidade é a divisão do ninho, né? Essa casinha tão pequenininha, em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá realmente pela portinha de entrada, que é feita para que a ave entre sem precisar se abaixar, enfim, ou fazer grandes malabarismos, né? As aves. E estrategicamente posicionada, gente, isso é incrível, na direção contrária ao vento e à chuva daquela região. Isso é inacreditável, né? O cômodo mais interno, né, que seria como se fosse o quarto, ele é forrado, totalmente forrado, e pelas penas, né, ou então musgo, que eles acabam coletando também, mas é um lugarzinho mais quentinho, né? Tem uma estrutura mais quentinha, que é exatamente o local onde serão alocados os ovos, né? E futuramente os filhotinhos ficarão acomodados, né? Essa casa, o casal de João de Barros, eles levam cerca de 2 semanas para deixar nessa estrutura, e só aí a fêmea põe os ovos, tá? E depois de todo esse trabalho, o casal construtor utiliza o ninho por mais ou menos 1 ano, né? Que é o tempo de até 4 ninhadas, né? De botarem os ovos, chocarem os ovos, os filhotinhos nascerem e eles estarem aptos para saírem do ninho, tá? E depois desse período, o casal abandona esse ninho e começa tudo de novo em outros lugares, com novos horizontes. Bom, todo o trabalho que é feito
pelo João de Barro é incrível, né, gente? Eu fiquei maravilhada. Todo esse processo, né, devagar, etapa por etapa, ele nos remeteu bastante ao processo de aprendizagem, né, dos estudantes, do qual o nosso grande tema de hoje, que é a sondagem numérica, a sondagem ela é um elemento imprescindível, tá? É importante que a professora ou o professor tenha consciência, né, dos saberes trazidos por cada uma das crianças, tá? Assim como é imprescindível ao João de Barro também avaliar o local, né, para a construção da sua casa e quais serão os melhores materiais a serem utilizados, certo? Bom, com a aquisição do sistema de numeração decimal pelas crianças também não é diferente desse caminhar, né, desse processo. Ela faz parte de um processo de descobertas, né? Primeiro, as crianças desvendam os algarismos de forma que eles sejam reconhecidos, né? Embora, geralmente, os estudantes ainda não tenham esses conhecimentos consolidados. Bom, depois elas escrevem os números de acordo com a fala, certo? E aos poucos vão entendendo que um número é maior do que o outro e que eles podem estar em uma sequência, tá? Bom, quando essas crianças chegam ao primeiro ano, a grande missão, a nossa grande missão, né, é identificar exatamente quais são esses saberes, né? Como que essas crianças utilizam esses saberes? E o que elas trazem de bagagem, né? E, principalmente, como que a gente pode intervir para que esse conhecimento, para que esses saberes que essas crianças já têm, se desdobre, tá? E se expanda, né? Na direção de avançar nesse processo de aprendizagem, tá? Da mesma forma que a sondagem de hipóteses de escrita é importante, e a gente sabe o quão importante é essa sondagem, né? A sondagem diagnóstica em matemática, ela também é fundamental, tá? Exatamente para que a gente possa saber como que as crianças pensam, né? Como que elas constroem um raciocínio, enfim, o que elas sabem, quais são as informações que elas sabem sobre os números, né? E como que elas constroem e formulam os seus saberes matemáticos, né? E vão aí subindo no degrauzinho desse processo de aprendizagem, certo? Então, esse será o nosso grande tema de hoje, né? E o Rafa agora vai falar para a gente um pouquinho os objetivos. Rafa? É isso aí, gente. A gente hoje vai falar, a gente tem alguns objetivos na TPC, que são refletir sobre a importância do diagnóstico dos saberes dos estudantes e a apropriação dos números naturais e sistema de numeração decimal. Hoje, nós temos também como objetivo analisar alguns protocolos de escritas numéricas produzidos pelas crianças e avaliar intervenções com o objetivo de promover as condições para a aprendizagem dos alunos. E hoje a gente também, nosso trabalho vai ser guiado por uma habilidade específica do terceiro ano, né? Mas a nossa intenção aqui é justamente trabalhar todas as habilidades, porém hoje o foco é essa habilidade do terceiro ano, que é a MA01, ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua moderna. Essa habilidade, ela é essencial para o terceiro ano, e a gente lembra que em todas as nossas formações nós temos o objetivo de privilegiar essa matriz das habilidades essenciais em função da importância que essas habilidades têm para as crianças poderem construir as suas trajetórias.
Agora eu volto com você, Carol. Obrigado, Rafa. Legal. Então, gente. Bom, a gente está aí no ano de 2021, né? É um ano que a gente está iniciando aí nosso percurso com as crianças, né? Com o pessoal das escolas. Algumas escolas já estão em esquema de rodízio, outras ainda não conseguiram elaborar, enfim, não tem condições sanitárias e condições, né? A região ainda tem altos índices de contágio, mas enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um ano que nos traz esperança, né, de que as coisas voltem ao normal. Obviamente que esse normal não será o normal de antes, certo? Mas, pelo menos, nós consigamos aí trazer para o presencial, voltar a ter esse contato. Se Deus quiser, a vacina logo está aí para nós termos acesso a ela. Enfim, mas o ano de 2020, como vocês bem sabem e bem vivenciaram também, foi um ano bem atípico, né? Repleto de desafios e também de novidades, certo? A pandemia, ela suspendeu as aulas presenciais, né? E em casa, na medida do possível, né, nós demos continuidade ao nosso trabalho, né? Cada um de nós enfrentando seus dissabores e vencendo-os da melhor forma possível, certo? As dificuldades, elas foram muitas a gente superou também, outras nem tanto, certo? Alguns sofreram e ainda sofrem com as barreiras tecnológicas, né? Outros não tiveram nem acesso, outros ainda encontraram caminhos nunca antes pensados e se superaram e seguem em busca pelo melhor no atendimento e acompanhamento das crianças, né? Eu acho que esse o nosso norte, nunca deixará de ser, né? A aprendizagem das nossas crianças. Bom, então pensando nisso, a gente vai propor aqui uma reflexão sobre a importância do diagnóstico dos saberes dos nossos estudantes, tá? Esse apoio pedagógico, ele traz para a professora, para o professor, certo? Uma espécie de raio-x da aprendizagem das nossas crianças, né? E serve também como bússola para a gente poder pensar quais passos serão necessários para seguir com a nossa turma, né? E até mesmo pensando no âmbito individual de cada estudante, né? É o famoso reconhecimento do terreno, certo? Para saber qual que é a melhor forma da gente intervir e direcionar o trabalho de maneira que as crianças possam seguir, certo? Esse diagnóstico, ele deve abranger vários níveis de dificuldade, certo? De forma que seja possível identificar os conhecimentos que os estudantes já têm, né? E nos dá subsídios também para avançar com eles, né? Quais são as melhores sugestões de intervenção, o que a gente pode fazer, quais são os métodos que funcionam mais, que funcionam menos, certo? Bom, esse diagnóstico, ele também vai subsidiar as atividades que a gente vai desenvolver em sala de aula, seja essa sala de aula virtual, seja essa sala de aula presencial, seja em contexto híbrido, seja síncrona, certo? A gente tem sempre que pensar, o professor, a ideia é sempre planejar de acordo com o perfil da sua turma, gente, porque cada turma, cada grupo de estudantes tem o seu perfil específico, tem as suas singularidades. Por isso que é bom nós, professores, refletirmos sobre isso e conhecermos esse perfil, tá? Bom, fora isso, esse diagnóstico ele também tem que ter caráter investigativo, tá? Exatamente para que nós possamos identificar aquilo que favorece
ou não o avanço dos conhecimentos das nossas crianças, tá certo? Bom, pensando nisso, a gente quer lançar para vocês mais uma pergunta, tá? E precisamos de mais uma vez a participação de vocês no chat. Eu estou vendo aqui que vocês não param de participar. Bom, mas vamos lá. De que forma este diagnóstico pode ser feito no contexto híbrido, tá? Pensando na turma de vocês, tá, gente? Se tem uma parte remota, se tem uma parte presencial, se tem rodízio, sempre pensando no contexto de vocês, tá? E quais instrumentos podem ser utilizados nesse propósito, tá bom? Mais 2 minutinhos aí. Muito bem. A interação aqui dos professores foi bem legal. A gente teve bastante participação interessante aqui. Muitos professores comentaram que é bom para esse momento, para fazer esse diagnóstico dentro desse contexto híbrido, o vídeo explicativo, né, utilização do WhatsApp como uma plataforma de comunicação simultânea, quase que todo o tempo, né, de aula. Então, bastante do nosso trabalho agora está atrelado à tecnologia, né? Então, muitos professores sugeriram áudios explicativos, vídeos explicativos, utilização do WhatsApp e outras formas que seriam possíveis assim de diagnosticar. Também foi sugerido o ditado de números, né? A utilização de formulários, novamente a tecnologia como aliada. E muitos também sugeriram que a família pode ser bastante presente nesse momento, né? E outro comentário muito interessante que eu achei aqui, Carol, foi valorizar a bagagem do aluno, né? E é justamente disso que a gente está falando hoje, né? Da importância que nós temos que ver, né? Que saber que a sondagem ela é importante. E a sondagem ela é um dos caminhos possíveis para fazer esse diagnóstico, né? Quais seriam outras formas também que a gente pode embasar o nosso trabalho? Se houver a oportunidade, você pode também ter acesso ao portfólio produzido pela sua turma, né? Por meio dele, você vai ter contato do que foi produzido no ano passado, como que cada criança trabalhou, como que se desenvolveu, consegue também perceber as habilidades em defasagem. Outra forma também
se não houver a possibilidade do acesso a esse portfólio, nós temos também, atrelado à nossa jornada, a AP, sendo a avaliação diagnóstica, né, que a gente faz todo bimestre. Por meio dela, também é importante a gente identificar essas habilidades em defasagem. Muitas delas, esses resultados geralmente são publicados pela plataforma Foco Aprendizagem e agora também vai ser publicado pela plataforma CAED. E todos os professores têm acesso, né? Então, por meio destes resultados, nós conseguimos também visualizar, saber em que situação que está a nossa turma e como que nós podemos agir a partir disso. Vale ressaltar também que, assim como em português, né, a sondagem das hipóteses de escrita, em matemática também, como vai ser articulado aqui na CTPC, o diagnóstico em matemática também é muito importante, né? E por meio disso, a gente também pode ter um olhar criterioso para os conhecimentos apresentados pelas crianças e sensível às suas dificuldades. A gente precisa estar aberto a essas defasagens. E aí agora, a gente já vai introduzir um pouquinho da nossa conversa de hoje, trazendo um pouco para a situação da professora Vanessa, que com a retomada das aulas com o seu aluno, começo do ano, aquela preocupação em como que estão os meus alunos, como que eu posso intervir, como eu posso agir, ela já preparou uma série de atividades que vão ajudá-la nesse diagnóstico em matemática, né? E aí ela também teve que se readequar à realidade dentro desse contexto híbrido. Então, a escola dela está atendendo poucas crianças por dia, ou seja, ela vai ter que fazer esse trabalho de sondagem por algum tempo, né? E aí ela selecionou alguns recursos didáticos que podem ser utilizados nessas atividades permanentes para a construção do sistema de numeração decimal. Algumas atividades que ela selecionou foram quadro numérico, as cartelas sobrepostas, né, as fichas sobrepostas, os números móveis, calendário, ditado de números. Então, a professora optou por diagnosticar o conhecimento da turma sobre as escritas numéricas e, para isso, propôs um ditado, que a partir de agora eu vou retornar para você, Carol. Tá joia, Rafa? Bom, gente, então, como o Rafa disse, a professora Vanessa, né, estava lá com a sua turminha do dia, na qual nós tínhamos o estudante Rafael e a estudante Thalita, certo? E aí, durante esse exercício aí de ditado de números, o Rafael produziu a seguinte escrita. Então, gente, aí ao lado direito vocês veem os números que a professora Vanessa ditou, tá? E do lado esquerdo são os números que o Rafael escreveu, tá? Observando isso, quais são os saberes do Rafael sobre a escrita dos números ditados pela professora, tá? Vocês vão ter aí 2 minutinhos para dizer para nós, tá? A professora Eliana está falando aqui sobre qual é o ano, né? Que ano que o Rafael está. No 3º ano, gente, tá? A gente está falando a nossa habilidade é do 3º ano, então o Rafa está no 3º ano, tá bom? É isso, 2 minutinhos para vocês.
Perfeito, pessoal. Muita É isso? gente aqui escrevendo, Muita, né, muita Rafa? gente participou, muitos comentários, muito bacana a participação de todos os professores. Muitos deles sugeriram que o Rafael ele faz a relação da fala com a escrita, então muitas vezes ele escreve o número como ele fala. Ele consegue, alguns professores também comentaram, né? Ele consegue até as dezenas. Depois ele se perde e ele passa a escrever os números como ele fala. Algumas professoras e professores sugeriram até algumas intervenções, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é isso, bem interessantes, bem legais as contribuições de todo mundo. Carol? Legal, Rafa. Eu gostei muito dessa Sim. contribuição aqui da professora Aparecida. Gostaria de ler aqui. Ele vai bem até as dezenas. Depois ele escreve um número como ele fala. Perfeito, professora, é isso mesmo. E, bom, agora nós vamos analisar o segundo caso, né, da aluna Thalita. Isso, tá? Mesmo esquema, gente. Lado esquerdo são os números escritos pela Thalita e lado direito foram os números que a professora Vanessa ditou, tá? Mais 2 minutinhos aí para vocês dizerem para a gente quais saberes a gente pode identificar a partir da resolução da Thalita. Muito bem, pessoal. A gente continua aqui com várias contribuições muito ricas. Os professores comentaram aqui, Carol, que a Thalita ela vai um pouquinho além dos conhecimentos que o aluno Rafael apresenta, meu xará, por sinal. Só que ela se perde a partir do milhar. A partir do milhar, ela já começa a se confundir e escreve como fala também esses números. Tanto é que outros professores comentaram aqui que ela se confunde com o zero, com onde o zero se encaixa na escrita numérica. É isso, retorno para você. Legal, Rafa. Realmente o nó dos números, né? São sempre aí um fator bem complexo para as crianças. Bom, tá perfeito, vocês estão afiadíssimos nesse diagnóstico, gente. Estou muito feliz mesmo de perceber de ver que vocês estão tendo esse olhar cuidadoso, como sempre, né?
e afetuoso com os nossos estudantes, porque, assim, se foi difícil para a gente, está sendo difícil para a gente, para eles, então, nem se fala, né? Muitas vezes aí não conseguem, ou não podem expressar aquilo que estão sentindo, então, às vezes, o apoio que eles têm somos nós, professores, né? Então, é fundamental a ajuda da família, sem dúvida, mas a gente não pode generalizar, porque não é sempre, e não é todo caso, todo contexto que eles têm esse apoio, né? Bom, mas vamos lá. Bom, então, como vocês bem identificaram essas escritas, tá? Agora é o momento da gente comparar, né? Fazer um diagnóstico, digamos, duplo, né? Tanto da escrita do Rafael quanto da Thalita, né? Para a gente poder sistematizar, de fato, qual é o diagnóstico, ou quais são os diagnósticos para cada um deles, ou enfim, como que a professora Vanessa pode intervir na turma, ou precisa haver uma intervenção específica para cada um deles, tá certo? Então, de acordo com essa análise que vocês já realizaram, foi possível identificar os saberes que as crianças apresentam, sem dúvida, né? E aí, ao compararmos as duas escritas, a gente vai refletir agora. O que as crianças necessitam aprender para que possam avançar em suas trajetórias de aprendizagem, tá? Em relação ao sistema de numeração decimal, tá? Mas 2 minutinhos aí para vocês dizerem para a gente, tá certo? Muito bem, pessoal. Muito legal aqui ler o comentário de vocês sempre. Os professores sugeriram, né, comentaram que aprender as ordens, as duas crianças precisam aprender ainda o valor posicional dos números, conhecer melhor o valor posicional dos números. Eles precisam também trabalhar a composição dos números, né? Precisam entender melhor como funcionam as regularidades numéricas. Então, por isso que é fundamental esse trabalho de diagnóstico, porque por meio do diagnóstico foi possível a gente perceber as dificuldades, né? E o que a gente pode fazer a partir disso, né, Carol? É isso mesmo, Rafa. Até porque eles têm aí um saber muito semelhante, né? Saberes muito próximos, certo? E dá para a gente até afirmar que, em relação à escrita de números com 2 algarismos, né? Eles já têm aí um saber
quase consolidado, certo? Eles vão começar a apresentar aí dificuldades em níveis diferentes a partir de números de 3 algarismos, certo? Bom, então, gente, o que muitos das intervenções que vocês sugeriram, né? Quadro numérico, deixa eu ver aqui mais algumas que eu vi. Eles precisam saber a ordem. Bom, eu acho que o quadro numérico... as fichas sobrepostas. As fichas sobrepostas são um recurso bem interessante, né? E bem bacana de ser trabalhado. Bom, então, como que a gente identifica esses saberes, né? No caso do Rafael e da Thalita, a gente pode perceber através do 25 e do 52 que ele já tem aí consolidado essa questão, esses saberes a respeito dos números de 2 algarismos, né? Tanto em relação ao valor posicional, quanto em relação à ordem, né? E classe desses números. Bom, então eles começam a apresentar dificuldade a partir de números com 3 algarismos. Como que a gente identifica isso, né? Quando o número a ser escrito apresenta algarismos que se repetem, né? Por exemplo, o 666, ou até mesmo o número, podia não ser o 666, poderia ser o 606, né? O Rafa, ele também apresenta dificuldade em escrever os números com 3 algarismos, né? Por exemplo, no número 403, ele se apoia na fala, como vocês bem pontuaram aqui no chat, tá? Então, ele escreve 403, certo? E isso, na leitura convencional, a gente lê como 4003, né? Só que ele teve aí, digamos, certa dificuldade no nó dos números de 3 algarismos, certo? Bom, já a Thalita, né? Ela começa a apresentar certa dificuldade a partir de números com mais de 3 algarismos, certo? E aí ela também se apoia na fala, como é o caso do Rafa, certo? E aí, por exemplo, a gente pode identificar isso quando a professora dita número 4.000 e ela escreve o algarismo 4 e o número 1000, certo? O que, na verdade, na leitura convencional dos números daria 41.000, né? Mas a partir dos saberes dela, a gente consegue identificar que ela está se apoiando na fala, certo? Bom, gente, então, pensando, certo, nessa atividade, né, nesse diagnóstico desenvolvido com a Thalita e o Rafael, a gente quer convidar vocês mais uma vez para contribuir com a gente no chat e nos dizer qual ou quais intervenções, tá? Eu sei que vocês já estão colocando aí, mas eu gostaria que todos pudessem, porque é sempre muito bom a contribuição de vocês. Seriam necessárias, tá? Para continuidade com este trabalho, para que a Thalita e o Rafa pudessem avançar na trajetória de aprendizagem deles, tá bom? E 3 minutinhos aí para vocês pensarem e dizerem para a gente.
Muito bem. Precisava de mais uns 2 minutos aqui para continuar anotando, marcando mais as interações. Muito bem, pessoal. Vocês citaram, dentre os trabalhos que podem ser feitos com as crianças, trabalho de contagem dos alunos em sala de aula. Dentro desse contexto do presencial, a gente pode fazer esse trabalho de contagem dos alunos, quantas meninas, quantos meninos, a decomposição e composição dos números, abordar também o painel de classes numéricas, abordando também a ficha numérica, as fichas numéricas, o quadro numérico, né? Lançando mão também de jogos matemáticos, que servem muito como apoio ao nosso trabalho, principalmente nessas aulas de matemática. Alguns professores também citaram que esse trabalho também pode ser feito com a ajuda de algumas plataformas digitais, né? Que estão aí para auxiliar mesmo e complementar o trabalho do professor. Abordar as ordens e classes, diferenciar números, falar sobre o valor posicional com as crianças, fazer a leitura dos números com as crianças, esse movimento também é importante. E uma boa dica aqui que eu deixei para comentar por último, seriam boas perguntas ao longo das atividades. E isso nos abre aí uma chave bem interessante para a nossa conversa de hoje, né, Carol? Com certeza, Rafa. A gente tem sempre tentado priorizar aqui, né, nas nossas ATPCs, esse perfil aí das boas intervenções, das boas perguntas, porque a gente, de coração, acredita que elas são o grande alicerce, né, para a curiosidade, para os desafios, para os estudantes se sentirem encorajados a caminhar, né, por si só nesse percurso aí dessa aprendizagem, especificamente da matemática, que é tão incrível, tão enriquecedora, certo? Bom, gente, então vamos lá. Eu só queria, Rafa, eu vi aqui uma sugestão bem interessante da professora, eu vou ver se eu consigo achar aqui, que eu achei muito legal. Ela falou sobre quadro comparativo, acho que professor, eu não estou conseguindo achar agora, mas foi um professor, desculpa, professor, mas eu li a sua sugestão e achei muito interessante, tá? Ele sugeriu... ai, meu Deus, eu não acho. Não vou. Acho que é professor... Enfim, não vou achar, mas ele sugeriu, é um professor, e ele sugeriu quadros comparativos, né? Então, fazer aquelas tabelas que deixar exposto, né? Deixar na visão das crianças com os nó dos números, né? A ordem e classificação das dezenas, dos centenas e dos milhares, certo? Bom, então vamos lá para a devolutiva da nossa professora Vanessa, tá? E já vamos deixar claro aqui que por melhor que esteja elaborada a sequência didática, gente, tá? E por mais claro que estejam os objetivos, é sempre fundamental e indispensável, tá? Que vocês, professores, saibam e entendam o potencial da intervenção que vocês têm, do poder que a intervenção que vocês farão ou fazem tem nesse percurso de aprendizagem, tá? E o quanto essas intervenções podem apoiar, ajudar, né, os estudantes nessas descobertas, tá? Por isso que também que a gente incentiva vocês sempre a planejar previamente essas intervenções, né? Pensar, mapear aí possíveis respostas para que nós possamos já ter de antemão essas possíveis intervenções, certo? De acordo, obviamente, com o perfil e com a característica e com os saberes de cada criança, tá? Caso contrário, essas intervenções, né, elas não passarão aí de suposições ou de hipóteses que
via de regra, não estarão vinculadas ao contexto real, certo? E, consequentemente, às demandas das crianças, certo? Bom, então vamos lá, professora Vanessa, com seus alunos Thalita e Rafael, tá? Bom, a partir desses registros, a professora diagnosticou, já como vocês bem viram, os saberes das crianças, certo? Sobre a escrita desses números, a partir do ditado, e realizou aí alguns questionamentos, né? Para que o próprio Rafael e a própria Thalita pudessem identificar essas fragilidades, né? E, a partir dessa identificação, avançar aí nesse processo de aprendizagem individual, certo? Para saber se as intervenções estão colaborando com o processo de aprendizagem dos estudantes, uma das possibilidades é observá-los, certo? E direcionar as perguntas com os objetivos pensados anteriormente. Então, nós vamos aí ver, por exemplo, quando a professora... você pode colocar o slide para mim, por favor, pessoal? Isso. Bom, então, como a gente está vendo aí, a professora Vanessa, ela identificou que 2 crianças, certo? O Rafa e a Thalita, não escreveram o número 4.000 de forma convencional, certo? O Rafa escreveu 400, com um 0 a menos, e a Thalita escreveu 4.000, certo? Se apoiou na fala, certo? Então, a professora os questionou qual dos números escritos por eles era maior, e as crianças responderam que o mais comprido é o número 4.000, ou 41.000, certo? Então, eles puderam aí, nesse processo, perceber qual eram suas fragilidades e puderam avançar, digamos assim, certo? A partir dessa percepção. Bom, aí, pode passar o slide para mim, por favor. Isso, aí está a resposta deles, tá, gente? Bom, agora a gente vai falar dos números de 2 algarismos, que eles aparentemente não apresentaram dificuldade, certo? Então, pode passar o slide. Isso. Bom, então a professora perguntou para eles, né? Dos números que vocês escreveram, como saber qual desses números é maior? Apesar deles não terem dificuldade, né? Ela está pensando aí no quê? Ela está pensando em dar elementos para eles, para que eles possam avançar, já que eles já têm esse saber de número de 2 algarismos já bem claro, com clareza, certo? Então, ela pergunta e eles respondem que é o 52, e ela pergunta por quê, que é o 52, e eles respondem porque o 5 é maior que o 2 e que o 1, certo? Pode passar para mim, por favor? Isso. Bom, então, outra intervenção possível que ela faz é o seguinte: quando você fala oralmente a sequência numérica, certo? Quando as crianças falam, oralizam essa sequência, o que vem antes? O 12 ou o 25? Aí ela já pega outra pequena dificuldade deles. Eles respondem que é o 25, né? E falam que justificam que ele vem antes e é menor, certo? É uma outra possibilidade de intervenção da parte da professora também, ela mostrar para eles essas possibilidades de alternância dos algarismos dentro de um mesmo número, né? E fazendo isso, ela percebe que eles apresentaram aí uma outra pequena dificuldade, digamos assim, certo? Bom, pode passar para mim, por favor. Isso. Bom, e aí, por último, ela vai trabalhar a questão da dificuldade do Rafael, né? Ela vai pontualmente tratar da questão do Rafa. Então, ela pergunta: qual número você
você fala antes? O 100 ou o 400? E aí eles bem respondem que é o número 100, certo? E aí ela pergunta qual deles é o maior. E elas falam, tanto o Rafael quanto a Thalita, que o 100 vem antes porque ele é o menor, certo? Então, eles já conseguem, a partir do saber que já dominam, que é o da oralidade, conseguem perceber essa fragilidade, tá certo? E, consequentemente, avançar. E o Rafael, ele fala que é o 100, mas pontualmente a Thalita consegue mostrar para ele, certo? Que essa fragilidade dele, né, pode ser resolvida. E, mais do que isso, gente, por que a gente trouxe esses slides? Porque a troca de conhecimento, de saberes entre as crianças é potencialmente uma alternativa que nós, professores, podemos recorrer com frequência, que eu diria, popularmente dizendo, é mais divertido e mais legal, né? Eles têm uma facilidade maior, até por uma questão de linguagem, né? De saber terem os mesmos gostos, as mesmas, enfim, algumas características bem semelhantes. Esse aprendizado, ele consegue ser melhor desenvolvido quando eles se ajudam mutuamente, certo? Então, nós, professores, temos que nos valer muito sobre isso. Bom, então, aí, o último slide é isso. Então, após eles refletirem sobre os valores posicionais dos zeros, né, a professora consegue, né, fazer com que eles identifiquem, a partir da oralidade, onde é que eles se equivocaram na escrita, principalmente o Rafael, certo? Bom, para que a gente possa fazer aí uma síntese sobre a importância desse recurso, que é o ditado de números, tá? E de forma a complementar os encaminhamentos que vocês sugeriram, certo? Através dessas nossas interações, desses estudos de caso, a gente trouxe aí algumas recomendações, tá? Sempre lembrando, são só sugestões, tá, gente? Não, a gente não está falando que vocês necessariamente têm que usar isso, ou, enfim, só vocês sabem e só vocês entendem quais são as dificuldades e o perfil da turma de vocês. Então, todas as sugestões que nós trazemos aqui são sempre sugestões, tá? Bom, então, a gente trouxe aqui algumas recomendações que podem ser utilizadas ou não por vocês, professores, tá? De maneira que vocês tenham êxito, né? Sucesso a partir dessas intervenções pedagógicas, tá? A gente não pode nunca perder de vista que a sondagem matemática, ela faz parte do processo de alfabetização, tá? E principalmente do letramento, certo? Logo, a gente não pode dissociar esse processo da leitura e da escrita, certo? Porque ele está diretamente vinculado ao processo de aquisição de conhecimentos matemáticos, né? A sondagem de número é uma avaliação diagnóstica e processual, ou seja, ela tem que ser feita sempre, frequentemente, assim como a sondagem alfabética, a sondagem matemática, ela tem que ter uma certa frequência e regularidade, tá? Bom, e deve ser algo planejado por vocês, professores, obviamente, né? Fazendo parte da rotina, até eu diria semanal, né? Deve ter alguns critérios que permitirão que vocês possam identificar esses avanços e essas dificuldades, deixando claro que os critérios são vocês que vão estabelecer, tá? Então, isso. Como a gente pode perceber, nos próximos slides, né, que o Rafa ele vai fazer
vai falar para a gente aí dos próximos passos, né, dessas próximas sugestões, tá? Mas como a gente pôde perceber, na Thalita e no Rafael, eles têm dificuldades muitas vezes com a questão do zero, né? O valor posicional do zero e de alguns algarismos, certo? Muitos não consideram o número zero um número, né? E por isso existe aí um certo pecado que acaba rolando, né? Pelo excesso de uso desse zero, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que o zero, ele é um número, né? É um algarismo e ele precisa também ser trabalhado, certo? Bom, Rafa, você quer falar um pouquinho para a gente da sondagem dos números no contexto híbrido? Sim. A gente pensou com muito carinho nessa formação e nunca nos descolando do fato de que a gente agora está vivendo momentos diferentes, né? Momentos que a gente precisa ter uma série de cuidados. Então, assim como a Carol falou, comentou, a gente pensou em possibilidades que podem ser aproveitadas ou não por vocês, podem ser utilizadas ou não, e estão dentro desse contexto híbrido, dentro dessa necessidade que a gente precisa do distanciamento social neste momento. Então, como que a gente pode realizar a sondagem numérica dentro deste contexto? Como eu falei anteriormente, as escolas estão recebendo as crianças por meio de rodízios, então nem todos os alunos vão todos os dias. Então, esse processo de sondagem, esse processo diagnóstico, ele vai naturalmente ser um pouco mais longo, devido a essas circunstâncias, né? Então, para isso, a sondagem ela vai precisar necessariamente ser aplicada em turmas, e essa análise ela vai ser feita de acordo com o número de estudantes que tiverem presentes no dia. Seja de palavras, seja a sondagem alfabética, seja a sondagem de números, ela sempre precisa trazer situações que abranjam diferentes níveis de dificuldades. Ela pode ser aplicada preferencialmente às crianças do ciclo de alfabetização, ou seja, aqueles alunos do primeiro e do segundo ano, porém, é recomendada aos estudantes mais velhos, dos outros anos, que estejam em defasagem também, né? Em relação aos seus saberes. Então, se você sentir necessidade que determinado aluno do terceiro, do quarto, do quinto ano que tiver com bastante defasagem, essa sondagem ela também pode ser feita, a sondagem numérica. E ela também pode ser aprimorada, ela também pode trazer um pouco mais de complexidade dentro do que você observa, né? Dentro da sua análise feita, professor. Os critérios para a sondagem de números devem ser os mesmos para todos os anos, alternando-se apenas o intervalo numérico, né, abordado, uma vez que de um ano para o outro, o grau de dificuldade ele varia, né, de acordo com o passar do tempo. E então, dando continuidade aqui à nossa conversa, nós queremos propor também uma reflexão em conjunto com vocês sobre as outras diversas possibilidades, né, que a gente tem para trabalhar essa aprendizagem dos números, seja em sala de aula ou seja no contexto no remoto. A gente não deve se esquecer que a professora ela dispõe de uma série de recursos que podem trazer ainda mais sentido quando o estudante está em seu processo de descoberta dos números. Tal como aprender a ler, haverá um momento que ele vai reconhecer os números em sua sequência. Ele vai descobrir também que os números eles têm valores diferentes e que eles fazem parte de regularidades numéricas que podem ser melhor visualizadas por ele a partir desta série de atividades que pode ser feita para a sondagem. Então, agora, um dos recursos que a gente vai mencionar é o quadro numérico, né? E agora, em seguida, a gente lança uma questão para vocês,
né? Que é, a gente vai propor aí uma interação, de que forma a gente pode explorar o quadro numérico com os estudantes, de modo que a aprendizagem do número se torne significativa. A gente tem um slide aí. Vão ser 2 minutinhos de chat. Então, de que forma podemos explorar o quadro numérico com os estudantes, de modo que a aprendizagem dos números se torne significativa? Essas participações a gente teve aqui no chat. Muitos professores sugeriram que pode ser trabalhado de forma a reconhecerem as linhas e colunas, as diferenças entre as linhas e colunas, observando as linhas e colunas, trabalhando antecessor, sucessor, explorando através do quadro numérico com figuras, leitura compartilhada com os alunos na ordem numérica, ordens crescente e decrescente, regularidade, colunas, uma infinidade de contribuições. É isso mesmo, pessoal. Muito legal aí essas várias contribuições aí de como a gente pode explorar o quadro numérico. E foi essa justamente a nossa intenção, trazer essas ideias. E é muito bom receber essas participações. Então é isso, a gente pode trabalhar o quadro numérico dessa forma. O que é possível a gente pode perceber, né, nessa tabela? É claro que as crianças eles vão identificar os números, e aí, por meio desse trabalho minucioso, investigativo, a gente vai começar a introduzir na cabecinha deles alguns questionamentos que eles vão trazer em relação a essas diferenças. Nos próximos slides aí, a gente vai ter algumas demonstrações de como isso pode ser explorado, né? Se vocês, por gentileza, puderem passar os slides, a gente está aí com a leitura dos números nas linhas, né? Sendo em forma, na ordem crescente, né? Dessa forma, os alunos eles podem reconhecer a ordem numérica, a sequência numérica, os números indo de 1 em 1, de forma crescente. Passando o slide também, nós temos a observação dos números nas linhas, na ordem crescente também. Em seguida, no próximo slide, eles apresentam, a gente pode apresentar também os números nas colunas, em ordem crescente, explorando
esse quadro numérico desta forma, os alunos observando, né, o andar desses números, eles vão de 10 em 10, e eles se dão a partir dessas colunas. No próximo slide, temos aí o próximo slide? Por favor. Aí também, reconhecendo os números em colunas de forma decrescente, de baixo para cima, o andamento dos números de 10 em 10. Podem passar, por gentileza. Explorando também os números, a leitura dos números na diagonal, em ordem crescente também, e logo em seguida, em ordem decrescente, trabalhando também essa leitura dos números em diagonal. Podem passar, por favor. Como eu falei, a leitura dos números em diagonal, agora em ordem decrescente. Aí a gente pode perceber que os números eles vão andando de 11 em 11, e a gente também pode despertar isso nas crianças, essa leitura das crianças a partir desses números em diagonal. E logo em seguida, nós também propomos uma coisa bem legal, que traz os recortes que podem ser feitos no quadro numérico. A partir do momento que as crianças têm conhecimento sobre quais seriam as características da leitura dos números em linhas e colunas, e em diagonais, a gente também pode partir do recorte dos números. E a partir disso, as crianças vão percebendo e vão conseguindo preencher o quadro numérico com qualquer recorte que for feito pelo professor. Logo em seguida, nós temos aqui outra sugestão. A gente tem, passando o slide, nós temos os números móveis, que aí agora a gente vou passar para você, Carol. Tá joia, Rafa. Muito legal. Bom, gente, agora a gente vai querer mais uma vez a contribuição de vocês, tá? Os números móveis, a gente tentou representá-los aí nesse slide, são um dos nossos grandes aliados, certo? Então, agora a gente quer saber de vocês que atividades nós podemos realizar com as crianças, certo? Utilizando os números móveis. Sempre pensando nessa questão do sistema de numeração decimal e desse diagnóstico, né? Dessa sondagem, tá bom? Mais 2 minutinhos aí para vocês.
Legal, gente. Rafa, eu tô vendo aqui que os professores estão contribuindo assim, super. Bom, deixa eu ler aqui algumas bem rapidinho, que nós estamos com o nosso tempo aí mais uma vez estourado. Bom, muitos de vocês sugeriram bingo, né? Trabalhar ordem crescente, decrescente, né? Teve uma sugestão aqui de uma professora que foi muito legal, que ela sugeriu trabalho com os números móveis e as fichas sobrepostas, tá? Ixi, agora eu perdi aqui, mas enfim. Tem a professora Maria falou do ditado de números, valor posicional dos números. A professora Silvia falou sobre bingo, formação de dezenas, etc. Professora Tatiane, ditado de números, bingo, formando números de dezenas e centenas, enfim, gente. Já peço aqui desculpa porque a gente não vai conseguir ler todas, tá? Mas, enfim, a contribuição de vocês é super importante. A gente sempre pega um mapa desse chat e leva para a gente trabalhar nas nossas próximas pautas, tá? Bom, então, na sequência, a gente vai trazer a sugestão para vocês do trabalho com as fichas numeradas, tá? Eu vou falar bem rapidinho, porque a gente está com o tempo aí bem estourado. Bom, a gente trouxe uma sugestão da elaboração de um jogo, né? Que pode ser feito do 1º ao 5º ano, e é um jogo extremamente simples, é um material super fácil, super rápido, todo mundo tem em casa, tá? Então, fichas numéricas de 0 a 9, vocês podem construir com as crianças, em contexto presencial, em contexto remoto. Isso, obrigada. Lápis, papel e sulfite, tá? Como que vai ser feito esse jogo? Vocês vão separá-los ou organizá-los em grupos, certo? Sempre lembrando, quem estiver em contexto presencial, sempre levando em consideração os protocolos, gente, tá? Os protocolos sanitários. Então, distanciamento social, o uso de máscara, a higienização constante das mãos, tá certo? Enfim, só cada um dos estudantes manipula a sua ficha, tá? Nada de ficarem trocando, certo? Então, vocês vão organizá-los em duplas, trios, enfim, a melhor forma possível para que eles possam trabalhar, tá? Os trios poderão trabalhar com ordem das centenas, os grupos, os quartetos com ordem de milhar, e assim sucessivamente, certo? Bom, vocês vão solicitar que os estudantes organizem as fichas com os números virados para baixo. Cada integrante da equipe vai virar uma dessas fichas na respectiva ordem. Então, o primeiro estudante vira a primeira ficha, o segundo, a segunda ficha, e assim sucessivamente, né? Até eles formarem o número. E aí, depois que esse número, de acordo com a organização, estiver formado, né? Você vai comentar com eles, à medida que eles forem finalizando essa organização na mesa, né? Ou na mesa, ou na tela do computador, enfim. Vocês vão pedir para os estudantes cantarem, né? Dizerem qual é esse número, né? Completo, certo? E, posteriormente, serão recolhidas as fichas que compuseram esse número, né? Enfim, 2 fichas, 3 fichas, certo? Cada um desses números, as crianças deverão anotar na folha de papel, tá? E aí, vocês vão fazendo essas rodadas, várias, múltiplas, até que não sobre mais nenhuma ficha em cima da mesa ou no computador, enfim, dependente do recurso que vocês forem utilizar aí, né? E ganha quem acumular mais fichas, tá? No final do jogo. Tem alguns programas online na internet, né? Basta que vocês digitem aí no buscador do navegador de vocês, que fazem que embaralham essas fichas, tá? Então, não é uma coisa difícil, são recursos simples que vocês têm aí acesso em qualquer um dos contextos, tá bom? Bom, eu queria passar para
a próxima parte. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer aí a interação com as fichas com vocês, né? Mas uma dessas interações eu acho importante, tá? Então, se vocês puderem colocar para mim isso. Quais aprendizagens o trabalho com as fichas sobrepostas possibilita aos estudantes, tá? Sempre levando em consideração, gente, a prática de vocês, o dia a dia, a sala de aula, tá? Seja ela síncrona ou assíncrona, virtual ou presencial. Então, vocês vão ter aí 2 minutinhos para dizer para a gente, tá bom? Gente, voltamos. Olha quanta criatividade. Deixa eu ler bem rapidinho aqui, que o nosso tempo está super estourado, meu Deus. Ai. Bom, professora Maria, ordem crescente e decrescente. Professora Valdineia, escrita por extenso, acho bem legal. Professora Edna, ordenação, sequências numéricas, valor posicional. Perfeito. Bom, gente, eu vou peço perdão, mas assim, a gente está com o tempo bem restrito mesmo, mas assim, de novo, a participação de vocês é super importante sempre, tá? Então, agora o Rafa vai dizer para a gente um pouquinho quais algumas sugestões de encaminhamentos em relação a essas fichas, né? E alguns outros recursos que nós pensamos aqui. Rafa? É isso aí, o pessoal participou bastante aqui, sugerindo quais encaminhamentos podem ser feitos. Então, com base no trabalho dessas fichas sobrepostas, a gente vai abordar o valor posicional dos números com as crianças. Será possível também ler centenas, dezenas de unidades. Alguns encaminhamentos sugeridos foi também o ditado de número, composição e decomposição, leitura de números, o trabalho posterior com as operações matemáticas, né? A partir disso, a gente pode levar, sim, futuramente a esse conteúdo, e abordagem das sequências numéricas também, o valor posicional nas sequências numéricas. Então, foram essas as contribuições dos professores em relação às fichas sobrepostas, e dentre outras sugestões que a gente tem aqui, a gente também vai falar sobre o bingo, bem sucintamente, infelizmente, por conta do nosso tempo, né? Mas a gente também pensou em sugestões como o bingo, que pode ser um grande aliado também em sala de aula. Uma possibilidade que seria ampliar o jogo do bingo com as crianças é o professor, à medida que ele sorteia os números, anotá-los na lousa para que as crianças menores se apropriem destes números, né? Em outro momento, o professor também pode sortear esses números
e as crianças anotarem na cartela. E ao término do jogo, ele também pode propor a leitura dos números sorteados em escala ascendente e descendente, assim como ele sugerir, né, conforme ele pensar. Outras possibilidades aqui de atividade, outra possibilidade de atividade de sugestão que a gente vai trazer também é a exploração do calendário, que ele pode também trabalhar mobilizando a partir de datas comemorativas, a data do aniversário da criança, a data do aniversário da mãe, do pai, feriados. Então, a gente consegue também explorar o calendário a partir disso, a partir desse trabalho cotidiano, né, dessa vida, né, a gente trazendo o cotidiano para a aprendizagem das crianças. E a gente também pode explorar as regularidades, né, no calendário, né? A mesma possibilidade do quadro numérico a gente também pode utilizar no calendário, explorando a sequência da semana, a sequência de número, e aí depois a gente também pode explorar as colunas de 7 em 7. Ou seja, o calendário também é um grande apoio, né, para esse trabalho de conscientização, esse trabalho de aprendizagem das crianças com número. A gente poderia ficar o dia todo aqui falando, a gente poderia continuar nessa interação gostosa aqui com todo mundo, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Antes de encerrar, eu vou dar um aviso aqui, bem rápido, antes de passar para você de novo, Carol, que muitos professores estão perguntando aqui no chat sobre a reprise. Então, essa programação, a gente vai ter essa reprise a partir das 4h, hoje, e essa formação também será disponibilizada no YouTube, tá bom? Então, por hoje, agradeço vocês pela companhia e retorno aí com você, Carol. Legal, Rafa. Infelizmente, nosso tempo é sempre tão corrido, né? Eu só queria complementar aí outra forma de trabalhar o valor posicional dos números com as crianças é a calculadora, tá, gente? Enfim, o visor lá, valor posicional, enfim. Infelizmente, a gente não está conseguindo, o tempo está bem escasso. Queria mostrar assim, as atividades do EMAI, vocês podem colocar os slides para mim, por favor? Atividades do EMAI. A gente vai... Próximo. Isso, aí. Então, EMAI primeiro ano, pode passar. Segundo ano. E por último, pode passar, terceiro. Isso, perfeito. Bom, como o Rafa já disse, nosso tempo está bem, né, escasso, mas eu precisava dar um recado para vocês. Eu vou pedir a gentileza aí para o pessoal do estúdio para eu poder compartilhar a minha tela, que é sobre o CAED, tá, gente? Deixa eu ver aqui. É rapidinho, é bem rapidinho. Nós também temos aí a formação da recuperação já, nós já estamos atrasados. Então, assim, deixa eu... Peraí. Vocês estão observando aí? Conseguem? Minha tela está compartilhando? Isso, foi. Bom, gente, então, assim, a formação do CAED, está lá disponível, tá? A inscrição pelo SED, se eu não me engano, tá? E o CAED é um sistema, é uma plataforma, né? É um instrumento pedagógico para a gente se formar aí mais um instrumento para a nossa avaliação dentro dessa perspectiva aí de ensino híbrido, tá certo? Então, está aberta as inscrições, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e as inscrições vão até o dia 28, formulário, printa a tela, tá bom? E é isso. Grande beijo a todos vocês, prazer sempre enorme estar aqui, e até a próxima, gente. Tchau.